Pronto, dando continuidade ao nosso vídeo passado, agora eu vou falar um pouquinho sobre a TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, certo? Ele é uma patologia que está presente na semiologia mundial da ansiedade, então existe há muito tempo, certo? A maioria dos textos, a maioria das pesquisas, quando falam da TAG, transtorno de ansiedade generalizada, para vocês decorarem esse nome quando vocês verem em algum lugar, eles colocam sua prevalência como 3,8 a 6,6% da população. E eles falam também que haveria uma predominância no sexo feminino. Então, a cada duas mulheres para um homem são acometidos com transtorno de ansiedade generalizada, certo? O Brasil, ele é campeão mundial desse transtorno de ansiedade, infelizmente, né? Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, eles mostram que 9,3% da nossa população, ela sofre com esse transtorno, certo? E aí, primeiro nós precisamos entender que as pessoas que elas têm um transtorno de ansiedade generalizada, elas vivem com uma preocupação muito excessiva, certo? E aí nós precisamos entender que fenômeno seria isso. Então, a preocupação, ela seria uma cadeia de pensamentos, imagens carregados de afeto negativo e relativamente incontroláveis, certo? Na terapia cognitivo-comportamental nós chamaríamos isso de pensamentos automáticos, certo? A preocupação, ela vem sendo constituída por pensamentos excessivos. A pessoa está excessivamente pensando no que vai acontecer ou no que já aconteceu, porque o paciente com ansiedade, ele fica muito preso, né, nessas questões. Mas aí, eu trouxe aqui, como eu gosto sempre de fazer uma forma mais dinâmica, eu faço sempre uma psicoeducação falando sobre o transtorno, e aí eu coloquei aqui alguns critérios diagnósticos para o transtorno de ansiedade generalizada, certo? Sintomas psíquicos, e aí entre eles tem alguns: inquietação ou impaciência, fadigar-se facilmente, tensão muscular, né? Aquelas dores, muitos pacientes chegam até aí para médicos, para fisioterapeutas, achando que estão com algum problema e na verdade essa tensão muscular ela já é recorrente de uma ansiedade. Irritabilidade, né? Essa coisa de ficar sempre irritável, a maior parte dos dias se irritar com facilidade diante de alguma situação. Dificuldade de concentração, ou brancos de memória, a pessoa tem, né, brancos de memórias em algumas situações do dia a dia, e distúrbio do sono, uma dificuldade imensa para dormir, o que a gente já chamaria aí de uma insônia, certo? Esses seriam alguns dos sintomas psíquicos. Quais são os sintomas físicos? Os sintomas físicos seriam dor no peito, dor de cabeça, formigamento, tontura, palpitações, né? Geralmente as pessoas com transtorno de ansiedade sentem muito essas palpitações, esse coração acelerado, boca seca, alterações gastrointestinais, né? A pessoa também sente. Então, assim, para esses sintomas aqui, né? É preciso que haja entre 2 ou 3 desses sintomas, certo? Mas é preciso também que eles ocorram na maior parte e na maioria dos dias em um período de mais ou menos 6 meses de duração. Então, assim, o paciente, ele precisa, né, vir constantemente com esses sintomas que eu relatei. Os indivíduos com transtorno de ansiedade generalizadas, eles são aqueles que se mostram muito ansiosos acerca de praticamente tudo, mesmo quando há aspectos bem pequenos do nosso dia a dia. Eles estão lá sempre presos, né, nesses aspectos. O tratamento hoje para o transtorno de ansiedade generalizada é o tratamento medicamentoso, né, que é com um profissional da psiquiatria,
e a psicoterapia, certo? E aí a terapia cognitivo-comportamental é a mais indicada nesses casos.